Olha que lindo! As folhas do livro como as velas que nos levam para o horizonte e o infinito. Horizonte. Está num poema que eu escrevi chamado Marinha, que diz assim: um horizonte é necessário e que seja amplo, preciso que seja impreciso, espaço mais do que linha, amplitude ao invés de vetor. Da linhagem, da linguagem, mera miragem metafórica, cornucópia de possíveis, vazão de todo vazio. Eu nasci vendo horizonte e fui criado por um marinheiro, poeta, que me ensinou a amar o mar e a amar a poesia, e sempre me dizia que a gente precisa ler o que a gente não entende, porque o que a gente já entende, para quê? Não é? E também me dizia sempre que quando eu quisesse aprender uma coisa, eu devia ensinar essa coisa. E quando eu gostasse de alguma coisa, eu devia estudar essa coisa, porque aproveitaria muito mais. Não é? É a ideia de que se você gosta de jogar bola, vai treinar, que você vai aproveitar muito melhor o jogo. Não é? Por isso eu trouxe aqui hoje Antônio Carlos Sequim e Drummond, né? 2 livros sobre poesia. Porque eu vejo os poetas muitas vezes escrevendo poesia e não lendo poesia, né? Isso é uma perda, a gente se empobrece. Agora, é mais difícil ainda encontrar poetas que leiam sobre poesia. E quando a gente lê sobre poesia, a gente, de repente, quando pega, por exemplo, um livro como Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema, uma seleção que o Drummond fez de coisas que escreveram sobre a pedra no caminho. Aí você diz, meu Deus, um livro inteiro sobre um poema de 10 versos que repete 3 palavras, meio caminho, pedra o tempo todo? Aí tem coisa. E aí você descobre que toda a inteligência brasileira, de repente, durante 10 anos, elogia esse poema como se o estivesse defendendo de alguma coisa. Mas ninguém estava atacando. As primeiras críticas negativas começam a surgir em 1940. E aí você começa a refletir, que diabo é isso? O que acontece aí que um poeminha, não é, tão pequenininho bate assim no meio das pessoas? E aí, no afã de entender isso, os críticos vão contar quantas vogais A e O existem. Você diz, mas isso é relevante? E, de repente, você descobre que sim, as vogais A são abertas e as O são fechadas e dão conteúdos diferentes e provocam coisas diferentes dentro de nós, e que o poeta usa isso de uma forma, talvez não objetiva, mas consciente do que está fazendo. E a gente vai ficando mais consciente da poesia que a gente está escrevendo também, né? Biografia de um poema, A Pedra no Caminho, um livro que vale a pena ler porque é muito interessante. E trouxe aqui também Antônio Carlos Sequim, João Cabral, ou A Poesia do Menos, onde Sequim esmiuça toda a poesia do João Cabral e vai mostrando como o poeta vai tentando cada vez diminuir mais as conotações dos termos que ele usa, tentando ser cada vez mais exato, mais concreto, mais específico, deixando menos margem a duplas interpretações, e como isso, de repente, vai aumentando a amplitude de alcance do poema, né? Na verdade, com a poesia do menos, João Cabral consegue fazer essa mágica maravilhosa, né? Que é, ao buscar o menos, conseguir o mais. E as reflexões de Sequim, as percepções que ele vai tendo da maneira como o poeta vai construindo o seu poema, livro a livro, como ele vai escapando do eu à medida que os livros se sucedem, como ele vai conseguindo ser cada vez mais concreto, mais sucinto nas suas imagens, né? Vão dando para a gente esta percepção do que é o próprio discurso, do que é o nosso discurso, do que o que a gente fala e do que a gente não fala,
não é? Então, fica aqui a minha sugestão. A quem gosta de poesia, não leia só poesia ou não só escreva poesia. Leia também sobre. Leia as coisas maravilhosas e também as besteiras que foram escritas, porque elas vão te trazer reflexões que vão ajudar você a construir melhor o seu imaginário poético e a sua compreensão da vida e do mundo e da poesia. Então, a Biografia de um Poema e João Cabral, A Poesia do Menos. 2 livros, que vale a pena, isso aqui, a gente garimpar, né? Lembrando que tem muitas outras coisas, tem o Pequeno Dicionário de Arte Poética do Geir Campos, não é? Existem o Diário Crítico do Sérgio Millet, existem obras muito legais, um enorme de obras sobre poesia, que podem te divertir tanto quanto a poesia ela mesma. Vale a pena.